A partir de agora, sobe o giro do motor. Start your engine! Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Velocidade. A gente dá sequência aí aos nossos especiais de entrevistas como aquecimento para as 500 milhas de Indianápolis. E hoje a gente recebe ninguém menos que Christian Fittipaldi. A gente conversou com ele sobre a participação que ele teve na categoria, falando um pouquinho sobre as provas que ele disputou, o segundo lugar que ele teve na primeira vez que correu nesse traçado, nessa prova. A gente falou um pouquinho sobre a importância desse circuito, como foi para ele chegar nesse templo, né, do automobilismo. Falamos um pouquinho também sobre como é que foi a passagem dele pela categoria, né, o tempo que ele ficou disputando a Fórmula Indy. Mas é claro, né, que vocês sabem que o Café com Velocidade a gente tenta aproveitar os nossos entrevistados ao máximo. Então a gente também perguntou para ele como que foi o período na Fórmula 1, né? Lembramos um pouco aí da carreira dele. E também comentamos sobre o WeatherTech, que é o campeonato que ele disputa atualmente, que tem sido assim praticamente imbatível. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa entrevista. E vocês sabem, né, que esse conteúdo extra do Café com Velocidade só é possível porque temos os nossos apoiadores. Se você quiser conhecer, é só acessar o apoia.se/Café com Velocidade. Então a gente deixa o nosso muito obrigado aqui para Fabrícia Bianchini, Fábio Pereira, Alessiano Júnior, Marcelo Kelly, Diego Maulana, Carlos Cunha, Luiz Felipe, Cleverson dos Santos, André Luiz da Silva Santos, Sikerovski Neto, Lucas Herrera, Wellington da Cunha Leal, Cosme Machado, Ricardo Buniman, Edmar Barbosa, Paulo Henrique de Oliveira Silva, Amanda Schmidt, Eilor Maringo, Fabrício Dutra, Cleverson de Carvalho, Alex Vinícius de Paula e Rodrigo Serra. Então, obrigada para todo mundo e curtam agora a nossa entrevista com Christian Fittipaldi. E dando seguimento aos nossos especiais que estamos fazendo ao longo de maio sobre as 500 milhas de Indianápolis, já falamos com o Theo José, já falamos com o Felipe Giafone, agora a gente tem a honra de falar com o Christian Fittipaldi, que também é um dos pilotos que já esteve lá dentro, já esteve presente na pista com um ótimo resultado. Christian, queria te receber aqui no Café com Velocidade, uma honra tê-lo aqui. A gente começou a entrevista com o Theo José e com o Giafone, perguntando qual a corrida histórica, aquela que mais lembrava ele, por ser a 100ª edição. Mas como você tem uma histórica específica, que eu acho que é 95, eu queria que você começasse essa edição contando um pouquinho aquela edição de 95 que foi fantástica. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo. Realmente, aquela edição de 95 ela foi muito especial para mim, principalmente porque eu nunca tinha ido para a Indy. Tinha sido a minha primeira visita lá. E eu lembro que o mês inteiro foi bem difícil. Eu estava tendo uma certa dificuldade para conseguir achar aquilo que eles chamam de velocidade no carro. Indy é uma pista muito estranha, é uma pista muito complexa, apesar de só ter 4 curvas, parece que tem muito mais do que isso. Então, eu posso citar como exemplo, você sai de manhã com o carro, você anda uma volta, uma média de 228, 230 por hora, daí você para às 10 horas da manhã, 10h30, você só limpa o carro, não faz absolutamente mais nada. Daí a 1h30 da tarde você sai numa temperatura bem mais quente, com um pouco de vento, e de repente os 228, 230 caem para 221. Você acaba perdendo 8 milhas de média, 7, 6, 10 milhas que seja, e você não fez absolutamente nada no carro. É aí, na minha opinião, aonde Indy oferece os maiores perigos, porque daí você entra na história da pista, você acaba colocando aquilo na cabeça que o teu carro está errado, você precisa mexer no carro,
e no fundo não tem nada errado. E no momento que você vai comparar com outros carros que estão andando, às vezes os outros estão andando na mesma velocidade que você, talvez um pouquinho mais rápido, só que você não sabe qual é a configuração deles. E você não sabe se no momento que a pista está boa, se eles vão andar numa situação tão rápida que nem a sua. Então, isso foi algo que realmente me chamou muito atenção. Quando eu consegui passar por essa barreira, daí as coisas em Indianápolis, naquele mês de maio, com certeza ficaram bem mais fáceis para mim, ou menos difíceis, né? E o que ficou daquele segundo lugar, Christian? Às vezes passa na sua cabeça o que poderia ter sido, até da própria carreira, apesar de que você ficou muito tempo na Índia ainda, aquilo era o seu começo na Índia, mas esse segundo lugar, no ano de estreia, né, com aquela vitória do Villeneuve, fica uma pontinha de quase, né, eu me lembro que você até citou, eu me lembro daquela corrida que você até reclamou do carro, inclusive você falou que o carro podia até ter rendido melhor no final da corrida, enfim, passa na cabeça, poxa, se eu tivesse vencido aquela, minha carreira poderia não ter sido tão diferente, mas poderia ter tido um reconhecimento maior, né? Nossa, você tem uma memória boa, porque coincidentemente foi exatamente isso que aconteceu. Faltando umas 10 voltas para acabar a corrida, 10, 15 voltas para acabar a corrida, eu lembro que o Bobby Rahal começou a chegar em mim, e eu lembro que o meu carro começou a ficar muito neutro, ou seja, ele começou a escapar também um pouco de traseira, ele estava neutro entrando, e daí da metade da curva para frente, ele escapava bastante lá de traseira. Resumindo, a hora que terminou a prova, eu parei o carro, a hora que eu desci do carro, os mecânicos começaram a olhar, e o fundo do carro tinha soltado. Ou seja, não estava completamente solto, mas um lado do fundo estava solto. E daí o que acontece? O fundo funciona de uma maneira para chupar o carro para baixo. No momento que ele chupa o carro para baixo, ele tem mais aderência nas curvas e você consegue andar mais rápido. Se ele não está fazendo esse trabalho porque o fundo do carro está mexendo e ele não está conseguindo puxar o carro para baixo, consequentemente, você acaba tendo menos aderência e você acaba tendo problemas nas curvas. E foi isso que aconteceu. Agora, se não existe em automobilismo, porque a gente não sabe quando é que o meu carro teve aquela falha mecânica, se foi no começo da corrida, se foi no meio, se foi na última volta só, mas foi um fato, aconteceu, porque o carro terminou daquela maneira, e ele não estava rendendo bem, principalmente nas últimas 20, 30 voltas de corrida. Então, a gente imaginou, tudo indica que aconteceu faltando 20 ou 30 voltas de corrida, ou seja, justo no momento que a prova começa a esquentar, que é quando você tem que estar com o carro da melhor maneira possível para você poder atacar, para você poder ir para frente. E, infelizmente, naquele momento, o carro não estava do meu lado, mas são coisas da vida, e eu posso até analisar de outro jeito. De repente, o carro estando difícil de guiar, eu poderia ter perdido o carro, poderia ter roubado, poderia ter de repente rodado, saindo de uma das curvas, e a minha corrida teria terminado contra o muro, em vez de ter terminado aquela prova lá em segundo. Então, é muito difícil fazer uma análise em cima do se, porque muitas coisas teriam mudado na vida de muita gente. E apesar de você ter disputado, né, várias etapas por lá, houve aquela divisão da categoria e as 500 milhas realmente não foram tantas, né? Até corrija se eu estiver errado, foi em 96 e depois não sei se teve outra. Ficou esse gostinho também de querer, de repente, disputar mais essa corrida que é histórica, para você principalmente, né, porque você está lá aí radicalizado nos Estados Unidos, correndo no WeatherTech, já passou por outras categorias americanas também, e sabe dessa importância dessa corrida aí nos Estados Unidos. Não, ficou um gostinho, sem dúvida nenhuma, mas naquela época a kart era sem dúvida nenhuma bem superior a hoje em dia aquilo que eles chamam de Fórmula Indy.
IRL, naquela época, em 96, eles estavam começando, era só competições nos circuitos ovais, só com pilotos americanos, com menos estrangeiros envolvidos, com menos montadoras envolvidas. Então, era uma dinâmica completamente diferente do que era a kart. A kart, naquela época, de metade dos anos 90 até 2000, mais ou menos, ela, em alguns aspectos, estava oferecendo um certo perigo para a Fórmula 1. Mas, enfim, as coisas mudaram depois, a categoria deixou de existir, acho que a partir de 2005, 4 ou 5, e daí a vida tomou um rumo completamente diferente. E, Christian, eu queria te perguntar um pouco da visão de piloto e um pouco apaixonado por automobilismo também, porque a gente sabe que você correu em diversas categorias de ponta e a gente escuta muito que Indianápolis é um lugar especial, é um dos templos do automobilismo, é muito comparado com Le Mans, Mônaco, com pistas que a gente sabe que são super tradicionais nas suas categorias. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente as suas impressões quando você disputou uma prova por lá pela primeira vez, e se realmente esse final de semana de competições, esse mês de maio todo da Indy 500 é super especial mesmo. A gente sabe, mas queria pedir a opinião de quem já esteve lá. Sem dúvida nenhuma que é super especial, só que eu vou até falar algo engraçado. Eu só percebi o quanto que é especial depois que terminou a corrida. Aquele mês inteiro eu estava simplesmente vivendo o mês, eu estava fazendo aquilo que eu tinha que fazer, eu tinha que tentar guiar o meu carro da melhor maneira possível, mas eu não tinha realizado o quanto que era importante aquela corrida, principalmente para todos os americanos. Então eu não tinha percebido o tamanho daquele evento, e eu só fui perceber, um dos momentos que eu percebi, eu nunca mais esqueço, eu fui entrar no carro antes da largada, daí a hora que eu fui entrar no carro, eu ainda olhei para o meu pai, a gente olhou assim para a arquibancada, tinham, sei lá, 300 mil pessoas sentadas, daí um virou para o outro e falou: nossa, você já viu tanta gente junto na vida, num espaço tão pequeno? Daí aquilo realmente me chocou. A outra coisa que me chocou é que no momento que eu dei a largada, leva umas 3 a 4 voltas para você se ressintonizar no tamanho da pista, porque parece que a curva 1, a hora que você vai entrar na curva 1, ela muda de ângulo um pouquinho, ela fica bem menor, ela fica mais apertada. Você imagina que um mês inteiro a gente está treinando sem absolutamente ninguém ou com pouca gente lá nas arquibancadas, então você está meio que mais ou menos acostumado a ver a curva 1 com um fundo meio cinza, preto, enfim, sem tanta cor. E no momento da largada, a partir da primeira volta, você vê 200 mil pessoas sentadas da metade da reta para frente até a entrada da curva 1, enfim, daí um pouquinho mais, e com várias cores diferentes. Então, com certeza muda o jeito que você enxerga a curva, só que é óbvio que se você estivesse viajando a 100 km por hora, isso não faria diferença nenhuma, 100, 150, enfim, você acharia tudo isso normal. Só que quando você está chegando no final da reta, quase 400 por hora, enfim, com certeza faz uma diferença muito grande, principalmente para quem está dentro do carro. Legal você abordar esse aspecto, Christian, e até baseado no que você falou, inclusive na sua resposta anterior, sobre você anda com o carro num momento, volta para a pista, o carro é outro.
Enfim, foi ótimo ouvir você falar sobre esse aspecto até, digamos, lúdico de Indianápolis. Mas agora eu quero te perguntar a questão técnica. É o oval realmente, a gente, né, aqui de fora, a gente tem essa imagem de Indianápolis, mas a gente talvez nunca vai saber o que essa pista é tecnicamente tão diferente das outras. É realmente o oval mais difícil? Você que andou em NASCAR, então você tem uma experiência de oval, inclusive muito grande. É o oval mais difícil que você já viu? É o mais técnico, é o mais sensível? Enfim, como é que é Indianápolis nessa visão do piloto? Não, eu não acho que é o oval mais difícil. Eu acho que é um dos mais manhosos, mas eu não acho que é o mais difícil. Eu acho que o mais difícil que eu já andei foi em Nazaré. Nazaré é um oval de 1 milha, onde você tem uma curva na frente dos boxes, que é praticamente uma quebra. Daí você tem a curva 1, que você... Quando o carro estava bem acertado na classificação, talvez você ia conseguir fazer flat a curva, mas era muito difícil, porque você está entrando nela num ângulo, daí na metade dela ela começa a virar uma curva mais ou menos off-camber, ou seja, ela inclina para o lado de fora, justamente contra tudo aquilo que você quer que aconteça com você. E a saída dela, ela está mais inclinada ainda para o lado de fora e o carro tende a ficar bem neutro. Daí você sai da curva 2, você sai da curva 1, daí você desce uma reta relativamente curta. No final da reta, dependendo da sua relação de câmbio, você freia e às vezes se reduzir até 2 marchas, principalmente na hora da corrida. Então, na minha opinião, o oval de Nazaré sempre foi o mais difícil que eu já guiei. Agora, Indianápolis, pelo fato de temperatura alta e baixa, pelo fato de ser um circuito muito grande e ele está relativamente exposto a diferenças de condições, principalmente de vento. Então, não tem nada em volta da pista que meio que proteja a pista. Então, se você sai de manhã e não estiver ventando e a meio-dia você anda de novo e estiver ventando bastante, você pode ter certeza que vai fazer uma diferença muito grande dentro do carro. E aquilo que eu já tinha comentado antes, a própria diferença de temperatura do asfalto, quando você sai de manhã com uma certa temperatura e quando você anda a 1h da tarde, quando você anda às 3, quando você anda às 4, e é engraçado que tudo isso como piloto, a gente já está careca de saber, só que na hora que você se encontra numa dificuldade e você saiu a 1h da tarde, a 2 da tarde, e você perdeu 6, 7 milhas de média, é difícil você acreditar que você só perdeu por causa das condições climáticas. Então, isso acaba mexendo muito com a sua cabeça, aliado ao fato que é a maior corrida do ano, é a corrida mais importante do ano da Fórmula Indy. Então, sem dúvida nenhuma, está todo mundo eu diria, não com mais vontade de ganhar essa prova, porque a vontade é sempre a mesma para um piloto profissional de ganhar qualquer evento, mas eu acho que a energia do lugar, a pressão, enfim, a combinação de uma série de fatores acabam te colocando um peso maior, acabam te colocando eu diria que peso, responsabilidade maior naquela corrida. Exatamente do mesmo jeito, hoje em dia, naquilo que eu estou fazendo, quando eu vou para Daytona, eu sei que Daytona é a maior corrida do ano, são as 24 horas de Daytona. Então, a própria energia do lugar, o jeito que todo mundo conversa, a preparação do carro, porque a gente não começa a se preparar um mês antes da corrida, a gente terminou esse ano, um mês depois a gente já estava preparando para o próximo ano, só que é difícil as pessoas entenderem isso. Então, quando acontece alguma coisa nesses eventos que são muito grandes, que você tem que esperar um ano para voltar para lá de novo, e se por acaso acontecer alguma coisa não tão positiva, o nível de frustração é muito grande.
Você abordou um negócio legal, que o Giafone, a gente entrevistou ele recentemente também, e ele falou uma coisa que até me surpreendeu, e você até agora esbarrou um pouco nisso que eu ia te perguntar. O Giafone falou, o desgaste impressionante de Indianápolis é o mental. Né? E eu ia até justamente, você abordou até bem essa na sua resposta agora, mas eu ia justamente enfocar nisso. Né? Depois de 3 horas e meia de prova, o piloto deve sair mentalmente daquilo ali, da tensão, né, de ir acertando o carro a cada parada, e fora a questão de você ter que se, né, lidar ali na pista com outros carros, mentalmente deve ser devastador, né, Christian? Não, com certeza. Você tocou num lado bem interessante, porque a única Indy que eu fiz, terminei a corrida, e daí eu lembro que à noite o meu pai me perguntou, nossa, você deve estar morto, né? Afinal de contas, você ficou 3 horas e meia dentro do carro. Eu falei, nossa, pai, você sabe que fisicamente eu não estou cansado? Eu estou cansado de cabeça, porque você está andando numa velocidade tão alta durante tanto tempo e o teu nível de concentração é tão alto que você está simplesmente morto de cabeça. Agora, fisicamente, eu vou te falar, Indianápolis é bem mais fácil, mas muito mais fácil fisicamente que várias corridas, mas muito mais fácil que Mônaco, fisicamente. Mônaco, eu lembro quando eu fui para Mônaco pela primeira vez, o Alesi, se eu não me engano, é isso mesmo. Ele já tinha corrido algumas vezes, daí antes da largada, acho que na semana antes da corrida, a gente se cruzou, ele virou e falou assim, ó, o único conselho que eu te dou para Mônaco é tenha paciência. Eu falei, como assim? Ele falou, tenha paciência, que você vai ver que você vai largar, você vai andar pra caramba, você vai achar que você tá morto já, você vai passar na frente do box, você vai olhar para sua placa, lá são 78 voltas, você vai olhar para sua placa, daí vai estar menos 65, por exemplo, e você vai achar que você vai ver a placa escrito menos 15, ou seja, só faltando 15 voltas para o final da corrida. E ele acertou em cheio, foi exatamente isso que aconteceu. Eu larguei em 92 e eu andei, eu falei, nossa, eu tô morrendo, não tô mais aguentando aqui dentro do carro. Eu passei na frente do box, sei lá, tava menos 70, eu falei, meu Deus do céu, ainda faltam 70 voltas para terminar a corrida. E você foi exatamente... 50, e o cara no box mostrou que faltavam 50 ainda. Não, eu achava que eu já tinha andado muito, mas... Sim, a sensação. Né? Exatamente, a sensação era que não tinha andado praticamente nada. Ô, Christian, o quão perto você consegue ainda acompanhar as corridas da Índia? Sei que você está correndo o WeatherTech, às vezes correm junto em algumas pistas, mas às vezes não, você está em atividade. Queria saber, hoje em dia, o quanto você consegue estar próximo aí, por dentro do como está a categoria? Eu converso bastante lá com o Tony, porque ele mora a 2 minutos da minha casa, então a gente está sempre junto, a gente pedala junto também, e eu também acompanho as corridas, assisto as corridas, 2 vezes por ano a gente corre junto com eles, ou seja, em Long Beach e agora na prova de Detroit. São as 2 vezes que a gente corre junto. Apesar de 70% das pessoas serem pessoas diferentes da minha época, ainda tem 30 a 40 pessoas 30 a 40% das pessoas que trabalham lá na Fórmula Indy, que são pessoas que eu conheço muito bem lá da minha época, então eu estou sempre conversando com eles e é legal ainda manter essa sinergia com eles, essa troca de informação. Eles me colocam mais ou menos a par de tudo que está acontecendo e também encontrar velhos amigos, enfim, pessoas que me ajudaram muito e pessoas que ainda estão envolvidos diretamente com aquele esporte que, sem dúvida nenhuma, eu devo muito para eles. Então, aproveitando essa pergunta, eu queria também saber se, então, esse ano tem alguma chance da gente te ver lá no dia das 500 milhas, e se você tem aí alguma aposta já que você faria para essa prova, que a gente vê que o Pagenaud está super forte no campeonato, mas os brasileiros nunca podem ser descartados numa pista como Indianápolis. A gente tem o Montoya também, que venceu a edição do ano passado. Então tem uns nomes aí que
não dá para cravar um. Eu queria te perguntar assim, se você tem um que você acha que talvez possa se destacar nessa prova de Indianápolis. Bom, eu vou tá testando, a gente vai estar em Watkins Glen, se eu não me engano. Acabaram de colocar asfalto novo na pista e parece que a pista está bem rápida. Inclusive, acho que a Fórmula Indy, se não estiver voltando para lá esse ano, eu ouvi dizer que talvez eles iam tentar substituir a prova de Boston, é isso, a prova de Boston que foi cancelada, então eles iam tentar jogar lá para, de repente, jogar lá para o Glen. A gente, de qualquer jeito, está correndo lá para 6 horas, na prova de 6 horas, que é no primeiro final de semana de julho, e daí a gente vai estar testando no último final de semana de maio, ou seja, quinta e sexta-feira a gente vai estar testando. E daí eu vou voltar para casa para assistir com certeza a corrida pela televisão, que você assiste muito melhor que na pista. Agora, quanto ao meu palpite, Montoya, Tony, não sei porquê, ele sempre andou bem naquela pista, ele já ganhou lá, mas ele desde a primeira vez que ele foi para lá, ele sempre andou muito bem lá, então ele com certeza se adapta e ele, já na idade dele, com a experiência dele, ele tem uma visão muito boa da corrida e ele tem, eu diria que um preparo também muito bom de como ele tem que acertar o carro dele em momentos diferentes da corrida. Então eu acho que o Tony, sem dúvida nenhuma, vai ser muito forte, o Dixon, e depois Elinho. Elinho, porque você não pode descartar um piloto que já ganhou 3 vezes lá e ainda está na ativa, em forma, andando muito bem, tem uma experiência também muito grande lá, tem a velocidade e corre com o mesmo carro do Montoya. Então, na minha opinião, eu acho que a corrida vai ficar entre esses 4. Aproveitando esse gancho da Indy, aliás, aí nós estamos falando mais das suas expectativas, enfim, do que você tem visto da Indy, vou te mandar 2 perguntas em uma. Primeiro, se está te agradando a Indy, né? Tirando esse lado que você falou, né, claro, da sua relação pessoal, mas o nível das corridas, enfim, o caminho que a Indy está seguindo, está te agradando, e por que o Tony Kanaan não consegue resultado com a Chip Ganassi, Christian? Eu acho que o formato das provas de Fórmula Indy hoje em dia acho que estão bem interessantes. Se está me agradando, vou ser sincero, algumas estão, outras eu acho que são umas corridinhas bem chatinhas de vez em quando, mas até aí você tem corrida chata em qualquer categoria no mundo inteiro. Então, às vezes, a dinâmica da prova ou dos carros que estão correndo naquela pista, enfim, nada é favorável e acaba criando uma provinha bem chatinha. Mas eu acho que a Fórmula Indy está passando por um momento bom, está passando por uma quantidade de pilotos com muito talento bem grande. Eu acho que fazia tempo que a gente não via uma Indy com vários pilotos de tanto talento. Quanto ao Tony, eu volto ao meu palpite. Eu acho que em Indianápolis ele vai ser extremamente forte. Long Beach esse ano, por exemplo, ele teve sempre entre os 5 e 6. Eu acho que ele começou a temporada bem, de repente as coisas não foram tão favoráveis para ele em St. Pete. Quem sabe, de repente ele começa a virada dele amanhã, na provinha de Indy que vai ter amanhã no misto, e daí ele com certeza se coloca numa posição muito forte para Indianápolis. Mas eu vou ser sincero, ele está contra um osso duro de roer. O Scott Dixon é um dos melhores pilotos, se não for o piloto mais completo da Indy hoje em dia, no meu modo de ver, e ele está correndo na Ganassi
há muito tempo. Então, quando você consegue essa sinergia entre piloto e equipe, isso joga muito a teu favor. Ou seja, eu tenho certeza que ele para no box, só o jeito que ele já olha para o engenheiro dele já sabe exatamente se ele tem que dar meia volta de asa a mais, se ele tem que dar um quarto de volta mais ou menos a mais, enfim, ele sabe exatamente aquilo que ele tem que fazer no carro, e isso daí o Scott adquiriu ao longo do tempo, não foi um negócio que a FADA resolveu ajudar ele, então ele conseguiu isso com todo o sucesso dele e também com a equipe, com toda a preparação que a equipe Ganassi tem. Um dos pontos, né, o Christian, que tá pegando nesse ano é o novo kit aerodinâmico. A gente viu a etapa do Kansas também não ser tão legal por isso, os carros não conseguiam fazer as ultrapassagens. E para Indianápolis, você acha que a gente corre o risco, de repente, de um kit, ver um kit novo, mas desse kit, de repente, tirar um pouquinho o brilho da corrida? Eu acho que se o caminho tiver um pouco incorreto já na primeira semana de treino, porque durante as sessões ou durante os dias de treino tem vários momentos, ou a maioria dos momentos você está andando sozinho, mas você também anda em grupo com outros carros. E o que eu quero dizer, andar em grupo com outros carros, você está simulando mais ou menos uma situação de corrida. Você pode ter certeza, por ser a 100ª edição de Indianápolis, se numa dessas simulações os pilotos não estiverem contentes por algum motivo, eu não ficaria surpreso de todo mundo se juntar e eles mexerem na configuração do carro antes da corrida. É óbvio que eles não vão fazer isso no sábado antes da corrida, mas eu acho que 3 a 4 dias antes, e daí inventarem algum treino novo para todo mundo se acertar de novo, ou seja, aumentarem os treinos, ou dar 2 horas de treino a mais, enfim, eu tenho certeza que eles podem fazer isso acontecer, porque é interesse de todo mundo, e sem dúvida nenhuma eles querem produzir o melhor evento de todos os tempos, ou seja, é a 100ª edição dessa prova e eles querem que seja a melhor de todas. Só corrigindo, era Phoenix, né? Não Kansas, eu errei ali no comecinho. Mas Fábio Campos, sua pergunta? Então, pra gente encerrar com o tema da Indy, eu acho que eu sei a resposta que ele vai dar, mas eu vou fazer a pergunta mesmo assim, porque Christian, eu já vi seu pai falar algo assim, né, de que ele olha para a carreira dele e já vi ele contando que algumas coisas que ele fez hoje ele não acredita. Você olha para Indianápolis hoje e olha assim, meu Deus, aquilo é uma loucura, como é que eu desafiei aquilo sem sentir o tamanho ou o risco daquilo? Eu acho que talvez você ainda tenha a cabeça de piloto, porque você ainda é piloto, mas existe alguma chance de você talvez chegar um dia, olhar para Indianápolis e pensar assim, meu Deus, que loucura eu ter feito tudo aquilo, só hoje é que está caindo a ficha. Você tem esse sentimento com Indianápolis ou não? Tenho, mas mais forte que esse, eu assisti a corrida de Phoenix inteira aqui em casa, e daí na segunda ou na terça-feira eu fui pedalar com o Tony. Daí a primeira frase que eu falei para ele, eu falei assim, nossa, você sabe quando que eu sentaria no carro de novo para acelerar em Phoenix? Mas nem que se me pagasse todo o dinheiro do mundo, mas nunca. Daí ele, pois é, Leme, o negócio estava difícil lá, estava feio, então ele sempre me chama de Leme, né? Ele falou, você não tem ideia o G lateral que a gente estava puxando. Ele falou, não, eu falei para ele, eu tenho ideia, porque os tempos que vocês estavam fazendo lá, eu lembro que, eu acho que na época que eu comecei a correr, que o carro tinha muito downforce, a gente estava andando 1,5 segundos, 2,5 segundos, 1,5 segundos, 2 segundos pior por volta. Então passa levemente pela minha cabeça aquilo que vocês estavam passando em Phoenix, e eu com certeza não faria de novo, do mesmo jeito que eu vou ser sincero, depois que eu saí da Indy, eu tive, eu acho que entre 4 a 6 convites para voltar de novo para correr a prova de Indianápolis especificamente,
E eu, sinceramente, acho que no momento que eu estava afastado e eu deixei de guiar esses carros mais que 2 anos, eu não acho que eu conseguiria ser competitivo num espaço de tempo tão curto, ou seja, só durante a semana, durante 2 semanas mais ou menos, você está preparado para fazer frente para outros pilotos de porte altíssimos que estão correndo de Fórmula Indy durante o ano inteiro. Eu não estou correndo de Fórmula Indy durante o ano inteiro. Do mesmo jeito que na década de 90, se viesse sentar alguém num Fórmula Indy que não tinha sentado, que não tinha tanta experiência, com certeza ia ter que suar a camisa para correr com aquele povo que estava correndo toda semana, ou seja, eu, Dário, Tracy, Júnior, Michael Andretti, enfim, depois o Tony, Elinho, o Gil. Então seria difícil para pilotos que não estão fazendo aquilo lá toda semana para conseguir ser competitivo bem rápido. Do mesmo jeito que hoje em dia, nos meus carros, ou até mesmo lá para Daytona, eu juro por Deus, eu entro dentro do carro, dou 2 voltas, eu posso parar, eu já sei exatamente o que está acontecendo, eu já imagino o que vai acontecer com a pista, depois de 2 horas de corrida, depois de 4 horas, como é que vai ser a noite. Por quê? Porque eu já tenho tanta hora de voo naquela pista, já tenho tanta quilometragem, já vi tanta situação diferente naquela prova, que nesse aspecto eu sei que os pilotos mais experientes e os pilotos ativos, diretamente ligados ao esporte, têm uma vantagem em cima dos pilotos que só estão fazendo aquela corrida como um one-off, ou seja, por exemplo, voltando a situação de Daytona, tem uma série de pilotos, a gente pega até o próprio, de repente, Paginot, que correu no outro carro nosso, da nossa equipe esse ano. Ele estava no carro número 31. E ele teve uma certa dificuldade. Não pense que ele sentou no carro e ele foi rápido. Ele acabou durante a corrida, ele ia andando cada vez mais, mas a gente conversando bastante e tudo, ele falou, nossa, it's tough, sabe, é mais difícil do que aquilo que eu estava imaginando. Não é difícil, é que a gente está fazendo isso direto. Pegar a mão, né? Exatamente, você pega a mão, do mesmo jeito que vocês estão muito com a mão do carro de Fórmula Indy. Por isso que um piloto que não está correndo, não está na ativa, sentar lá e achar que ele vai ser competitivo ao ponto de ter chances realistas de ganhar a corrida, eu acho que ele está sonhando um pouquinho. Não, até para justificar essa resposta do Christian, para o ouvinte saber, essa corrida de 95 dele, que nós começamos o programa falando, é uma corrida que o Emerson Fittipaldi não conseguiu se classificar. Olha que coisa inimaginável, o bicampeão de Indianápolis. Ali tinha essa questão da mão e tinha a questão do equipamento também. Mas o Emerson Fittipaldi não conseguiu se classificar para aquela Indy de 95. Só para deixar o ouvinte bem situado nessa questão de como quem não tem a mão está em dificuldade, né, Raposo? Não, você sabe que você tocou num ponto extremamente interessante, porque assim que terminou a classificação, não só o Emerson, como o Al Jr., o companheiro dele de equipe, não classificou, e nenhum dos 2 carros da Penske classificaram. Ao ponto que eles entraram num turbilhão tão grande, que eles evidentemente corriam com o carro Penske, eles saíram do Penske, foram para o Reynard, saíram do Reynard, foram para uma Lola e voltaram para o Penske e não conseguiram achar velocidade, não conseguiram classificar em nenhuma combinação dessas. Agora, era por falta de capacidade da Penske? De jeito nenhum. Era por falta de capacidade do Emerson e também do Junior? É óbvio que não. Só que Indianápolis é Indianápolis. It can bite you, sabe? Pode te morder. Se você não tomar cuidado, pode te morder. E pegou uma equipe campeã com 2 campeões guiando para a equipe de calça curta. Por isso que os 2 ficaram de fora da corrida.
Eu achei muito interessante o seu comentário sobre a etapa de Phoenix, né, que você falou que conversou com o Tony, porque a gente tem uma corrida do ano passado que ela continua gerando burburinhos nos podcasts nacionais. Tem pessoas que não assistiram essa corrida do ano passado, mas que correram atrás de alguma forma de assistir ela esse ano, de tanto que a gente falou dela, que foi a etapa de Fontana do ano passado, que a gente sabe que os pilotos reclamaram um pouco, mas que foi uma coisa alucinante, muito parecido com o que era Michigan, né, na época que você corria, aquela coisa de louco. Não sei se você viu Fontana no ano passado, mas do que você ouviu os pilotos falando, o que você acha? Você acha que realmente passou um pouquinho do limite do bom senso ali em Fontana ou não? Eu acho que passou, porque uma das maiores lições que eu aprendi no oval é o nível de conforto. Quando o teu nível de conforto começa a ficar muito alto, ou seja, você começa a acostumar com as velocidades e você começa a colocar as suas linhas de fora, daí é quando você está entrando numa zona de risco muito alta, porque se você tiver algum problema no carro, ou se você tiver com um carro que não está tão bem acertado e ele escapar de traseira, por exemplo, você não tem tempo de reação para corrigir o carro, e o teu fim, sem dúvida nenhuma, vai ser bater no muro. Então, essa foi uma das maiores lições que eu aprendi no oval. Você nunca pode ficar tão confortável, você tem que ficar confortável o suficiente para você fazer o teu trabalho de uma maneira tranquila, para você poder estar, ou seja, extraindo o máximo de performance do carro, andando realmente no limite do carro, só que não 105%, 103%, e apenas 100%. Porque quando você está muito confortável, muito confiante, é quando acontecem todas as besteiras. Voltando ao seu ponto da corrida de Fontana do ano passado, eu sei exatamente como é que é, porque eu já tive na mesma situação. Então você vai andando, o carro tá bom, daí passam-se 20 voltas mais ou menos, você percebe que você consegue andar mais próximo do seu concorrente, daí as rodas vão ficando bem juntinhas, daí você encosta um pouco no side pod lá do seu concorrente, ele encosta de novo em você, até a hora que acontece alguma besteira. Quando acontece alguma besteira, daí, infelizmente, não sobra ninguém para contar a história, né? Você estava naquela de 2002, não estava, Christian? Naquela que tinha o Cristiano da Mata. Você estava naquela em Fontana? 2001 ou 2002? Se você não está me falhando. Não, eu estava em todas. Teve nas em duas, Fontana, claro. não, até 2001, 2002. Eu ganhei lá em 2000. Inclusive, eu lembro no começo daquela corrida aconteceu alguma coisa até super interessante, uma loucura, mas a válvula de alívio do turbo do Paul Tracy, se eu não me engano, que estava na minha frente, a hora que a gente foi entrar na 3, quebrou o motor dele e ela saiu voando para cima. A hora que ela saiu voando para cima, foi logo no comecinho da corrida, eu acho que ele estava em quinto, eu estava em sexto, e depois o Cristiano estava logo atrás de mim. Ela saiu voando, ela passou por cima do meu carro, daí eu entrei na curva 3, eu só olhando com um olho no canto do espelho para o Kiki, e eu olhando para ele, de repente eu vi que ele estava... 3 carros mais ou menos lá do meu carro, de repente eu vi o carro dele do espelho interno para o espelho externo e sumir do espelho externo, e ele bateu na parede. Daí, enfim, a gente passou lá na volta seguinte, ele desceu do carro, ele estava bem, tudo, continuamos correndo, terminou a corrida, eu falei, o que aconteceu? Logo no comecinho da corrida, que estava tudo em ordem, você estava atrás de mim, e daí de repente você bateu, eu vi que escapou teu carro de frente, e daí você bateu. Ele falou, você não sabe o que aconteceu, a válvula de alívio do turbo lá do Tracy estourou, saiu voando lá no carro dele. Eu falei, eu sei, eu vi, eu estava bem atrás do carro dele, ela passou por cima do meu carro
e bateu na roda externa dianteira do carro do Kiki. A hora que bateu no carro dele, estourou o pneu e ele foi direto, bateu no muro. Agora, você imagina se essa válvula cai na cabeça do Kiki. Infelizmente, ele ia ter o mesmo problema lá do Justin Wilson. Que teve o problema que parte do bico de outro piloto que tinha batido, bateu na cabeça dele. Então, praticamente lá, eu tenho certeza que teria sido o fim dele. A sorte que bateu na roda dianteira dele. E até aproveitando que você mencionou o Justin Wilson, né, a gente tem uma discussão na Fórmula 1 muito sobre a mudança do cockpit, né? Então, o que se pode fazer para tentar proteger os pilotos, que nesse caso do Justin Wilson talvez poderia fazer a diferença, em outros que a gente viu também. E eu queria pedir sua opinião, assim, eu sei que a gente ainda está falando muito da Fórmula 1, mudar completamente o carro de um formato super tradicional, mas eu queria saber se você concorda com esse tipo de mudança, ou se para você é uma característica já da categoria, se poderia talvez ser implementada numa Fórmula Indy. Não, eu concordo com esse tipo de mudança, eu concordo com um sistema cápsula, do mesmo jeito que é de um caça, por exemplo. Eu não concordo com cobrirem as rodas, porque as características, eu diria que primárias de um carro de Fórmula, tanto um Fórmula Indy quanto um carro de Fórmula 1, GP2, GP3, enfim, são as competições de roda descoberta. Isso eu não concordo de jeito nenhum. Agora, quanto à segurança do piloto, deles tentarem inventar um formato de uma cápsula que seja esteticamente agradável para todos e também seguro, eu sou completamente a favor. É esteticamente agradável o da Red Bull? Você chegou a ver, Christian? Da Red Bull, eu acho que o Lewis Hamilton ele teve uma definição perfeita daquele lá da Red Bull. Eu concordo 1000% com ele. Eu acho que é horrível aquele lá da Red Bull. Na minha opinião, aquele outro da Ferrari, aquele Halo lá da Ferrari, eu acho menos pior que o da Red Bull. Mas eu sou mais favorável a, de repente, tentarem criar alguma coisa que nem um cockpit de um caça, de um F-15, enfim, não sei, alguma coisa mais aerodinâmico, mais em linha com um carro de Fórmula 1. Christian, agora aproveitando no finalzinho da nossa entrevista, eu queria falar um pouquinho com você sobre o WeatherTech, né, o campeonato da IMSA que você está disputando. Houve a união aí 2 anos atrás, né, da Grandano com a American Le Mans Series, e só deu você e João Barbosa. Eu queria que você falasse desse trabalho e essa sua parceria com o português. Não, definitivamente, a gente teve 2 temporadas ótimas, estamos tendo uma temporada boa de novo esse ano, e eu acho que é uma combinação de tudo. Eu acho que eu tive muita sorte de poder estar guiando por uma ótima equipe. Esse trabalho começou em 2011, quando eles me ligaram para fazer só a prova de Daytona. Eu corri Daytona com eles em 2011, terminei em terceiro. Daí voltei para o carro de novo em 2011, corri só a prova em 2012, corri só a prova de Daytona com eles em 12, terminei em quinto. E daí a partir de 2013... eu estava participando de todas as provas com eles. Em 2013 eu terminei o campeonato em quarto, e 2014 e 15 a gente ganhou. Então é uma combinação muito boa. O João e eu, a gente consegue enxergar o carro praticamente do mesmo jeito, ao ponto que se ele for treinar e eu não for, não tem muito problema, e também vice-versa, porque tudo que a gente desenvolver comigo guiando é 95% de certeza que vai funcionar para ele, e tudo que desenvolver com ele guiando também funciona para mim, ao contrário de outras duplas. Ou seja, tem alguns pilotos que, enquanto um reclama que o carro escapa de traseira, o outro senta no carro e escapa que o carro, daí ele reclama que o carro escapa muito de frente. Daí fica realmente difícil você conseguir acertar o teu carro,
para essas provas longas. Mas, graças a Deus, no nosso caso, funciona que nem uma luva. Até o banco é exatamente igual. Ou seja, o João desce do carro, eu monto no carro, a gente não tem que mudar absolutamente nada. Então, tem sido tudo quase que perfeito, e eu diria que esse é um dos segredos, eu acho que, da fórmula do nosso sucesso, essa continuidade da equipe e também esse trabalho muito parecido do João e meu. Sem dúvida nenhuma, ajuda a gente na pista. Se eu não me engano, né, até corrija se eu estiver errado, era uma outra dupla, né? Era você com um e o João com o outro, e a equipe parece não estava dando certo, inverteu as duplas e as coisas começaram a funcionar. Nossa, vocês estão por dentro de tudo, é Não, exatamente a gente acompanha isso. tudo. Então, em 2013, eles me contrataram justamente para me colocar num carro e o João no outro. E daí eles falaram, bom, vamos tentar dividir os carros assim, desse jeito, e os outros dois pilotos que estavam correndo eram bons também, mas não estavam conseguindo... Eram os irmãos Friselis? Exatamente, não estavam conseguindo ter o mesmo rendimento que, de repente, eu e o João, a gente estava tendo. E daí, com isso, eles achavam que ia dar para eu carregar um pouquinho o meu carro e o João carregar um pouco o carro dele, consequentemente ajudando os dois carros daí lá da nossa equipe. Só que eles viram que a competitividade da categoria não ia funcionar desse jeito, ou seja, o buraco era mais embaixo, e daí, a partir da quarta corrida, se eu não me engano, eles mudaram a gente a partir da quarta corrida, ou seja, as primeiras 3 corridas a gente correu em carros separados. A partir da quarta corrida, a gente correu junto, e a gente ia terminar em segundo até a última parada do João, ou seja, quando faltava 25 minutos para ele entrar no box, ele foi entrar junto com outro carro, até de outra categoria. Esse outro carro não viu a gente parando dentro do nosso box e bateu na gente. Quando ele bateu na gente, entortou a nossa suspensão dianteira. Acabamos tendo que parar, ou seja, mas a gente estava em segundo, faltava 20 minutos para terminar a prova, e foi gritante a diferença quando colocaram eu e ele junto. Fomos para Detroit, chegamos em segundo naquela corrida, fomos para Mid-Ohio, ganhamos daí Watkins Glen, e a partir do momento que a gente ganhou Watkins Glen, a gente chegou a entrar na disputa do campeonato em 2013, e fomos com a esperança de ganhar até a última corrida do ano. Daí chegou na última corrida do ano, entramos na última corrida do ano com chance matemática de ganhar, só que infelizmente não foi uma corrida muito favorável para a gente, e acabamos terminando em quarto. Só que daí, a partir do ano que vem, do ano seguinte, daí a gente começou correndo junto direto, e até hoje a gente brinca dentro lá da equipe, nossa, se a gente soubesse que besteira que a gente fez, se a gente tivesse colocado vocês dois juntos desde o começo, de repente a história de 2013 teria sido diferente. Eu não sei se você se recorda, né? Os nossos ouvintes, para você saber, são todos ligados em tudo. A gente fez uma maratona nas 24 horas de Daytona, uma porcentagem enorme de ouvintes assistiram 70%, 80% da corrida, teve alguns que assistiram 100%, e em determinado momento você sai do carro, o repórter te pergunta, né, o que acontece com vocês brasileiros, porque tava o Pipo, o Barrichello, você, tava até o Oswaldo, né, que também estava bem posicionado naquele momento, todos com muitas chances de ganhar ali, hora 19, hora 20, vocês, todo mundo no top 5. Essa, pra gente que assistiu, foi realmente uma 24 horas de Daytona sensacional, talvez uma das melhores corridas de longa duração que eu vi. Infelizmente para vocês, né, na hora 21 teve problema com o carro, mas eu queria que você contasse um pouquinho dessa última prova, que foi realmente pauleira do início ao fim.
Não, hoje em dia é meio pauleira do começo até o fim. Eu acho que só quem vem assistir uma prova de Daytona ao vivo e entende de carro, entende de corrida, consegue entender quando a gente fala que são 24 corridas de sprint de 1 hora cada uma. Ou seja, que a única restrição que a gente tem a partir do momento que a gente larga é, pelo amor de Deus, não vá bater em nenhum carro mais lento que você. Ou seja, quando você vai passar um carro que está andando, sei lá, 5, 6 segundos por volta mais lento, os carros de outra classe, por favor, não vá bater neles. Agora, quanto à restrição de como você conduz o carro, restrição de câmbio, motor, freio, enfim, não temos nenhuma. Você pode andar como se estivesse classificando toda a volta. O carro é tão bem preparado que com o mesmo conjunto de disco e pastilha que a gente larga, a gente termina. A gente não faz nenhuma troca de disco e pastilha durante 24 horas. Outro exemplo, o carro, isso é a coisa que mais me impressiona. A partir sei lá, 5 minutos antes da largada, você liga o motor do carro. Tudo correndo bem, sem problema nenhum, você só vai desligar o motor do carro 24 horas depois. Não tem absolutamente nenhuma parada em nenhum momento da corrida que você desliga o motor do carro. Todas as paradas levam em média, uma parada rápida vai levar 23 segundos e uma parada mais longa vai levar até 30 segundos. Isso inclui a troca dos 4 pneus, abastecer o carro e trocar o piloto. E a outra coisa que me chama a atenção é que, em teoria, a única coisa que tem que ser feita é que mais ou menos com umas 14 a 15 horas de corrida, você tem que completar o nível do óleo do motor, ou seja, colocar um pouco mais de óleo no motor, que existe um mecanismo no carro que a gente faz isso durante uma parada de boxe, durante 10, 15 segundos no máximo, ou seja, sem perder tempo a mais, a gente coloca óleo no motor com o carro funcionando, e então você praticamente não precisa fazer nada. E eu volto a mais ou menos inteirar aquilo que eu já tinha dito antes, que uma corrida de Daytona hoje em dia não é uma corrida de 24 horas, são 24 corridas sprint de 1 hora de duração cada uma, ou seja, você está andando no seu limite do começo até o final. Legal. Antes da gente chegar no nosso final, eu acho que a gente não poderia passar uma conversa com o Christian sem esbarrar pelo menos no tema Fórmula 1. Depois de tanto tempo, Christian, e com essa carreira tão sólida depois da Fórmula 1, hoje você olha para aquele período, aquele começo dos anos 90, com que sentimento? O lado ruim da Fórmula 1 é mais alto em você? Podia ter tido mais oportunidade? Tem saudade? Enfim, o que hoje, olhando para trás na Fórmula 1, da sua passagem, claro, o que fica de sentimento hoje? Qual que é a referência que você tem quando lembra da Fórmula 1 hoje? Eu acho que você só entende o que é a Fórmula 1 quando você passa por ela e daí você saiu da Fórmula 1. No meu caso, eu saí muito cedo, muito jovem ainda, e eu tive a oportunidade de poder correr na Fórmula Indy durante 8 temporadas, depois que eu saí da Fórmula 1. Foi nesse período que eu consegui entender muito mais as coisas positivas da Fórmula 1, que tem várias, e também as coisas negativas da Fórmula 1. Se você perguntasse para mim se você teria feito alguma coisa diferente, provavelmente sim. Eu acho que se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse ter entrado na Fórmula 1 um pouquinho mais velho, eu acho que isso daí teria me beneficiado um pouco. E talvez no caso, de repente alguma opção de alguma equipe diferente, principalmente quando eu comecei a Fórmula 1, no meu primeiro ano de Fórmula 1, mas no momento que você está para tomar decisões e no momento de pressão e no momento que a Fórmula 1 é a Fórmula 1, às vezes é só aquela oportunidade que você vai ter. Se você deixar o bonde passar, você não vai conseguir fazer a oportunidade voltar de volta para você.
em alguns aspectos eu me encontrei numa posição difícil, porque eu tinha sido campeão de Fórmula 3000, ou seja, o meu passo natural seria ir para a Fórmula 1, e se eu continuasse mais uma temporada na Fórmula 3000, eu teria tudo a perder e nada a ganhar, porque se eu tivesse chegado em segundo ou terceiro no ano seguinte de Fórmula 3000, eu teria perdido o campeonato e não ter feito um campeonato bom, porque se eu já ganhei no primeiro ano, todo mundo acha que você é praticamente obrigado a ganhar de novo no segundo ano, porque você tem mais experiência e por ser uma categoria de acesso à Fórmula 1. Só que infelizmente as coisas aconteceram de uma maneira diferente. Porém, teve outro aspecto dessa pergunta que você acabou de me fazer que foi bem interessante. Quando eu corri de Arrows em 94 e eu tive a oportunidade de vir para a Fórmula Indy, eu não vim para a Fórmula Indy achando que eu fosse fazer uma carreira na Fórmula Indy, tanto que a minha casa, roupa, enfim, tudo que eu tinha lá na Europa ficou tudo lá. Eu não mexi em absolutamente nada. E eu vim para os Estados Unidos com praticamente uma malinha de mão. E eu achei que eu fosse correr um ano de Fórmula Indy e fosse voltar para a Fórmula 1 no final daquela temporada e fosse ter oportunidades em outras equipes, ou seja, equipes grandes com final de contratos no final de 95 e pilotos que estariam naturalmente parando de correr e outros que estariam indo para outras equipes. Eu falei, de repente vai me sobrar alguma coisa muito boa numa equipe grande aqui. Só que as coisas acabaram acontecendo de uma maneira diferente. Eu vim para a Fórmula Indy, cheguei em Indianápolis, na minha primeira tentativa, eu quase ganhei a corrida, daí eu assinei o meu primeiro contrato da Newman Haas, que era um contrato de 3 anos, um mês depois, e daí eu corri os meus primeiros 3 anos lá na Newman Haas, renovei por mais 2 anos, eu sinceramente, eu já tinha uma vida aqui, já tinha praticamente tudo aqui nos Estados Unidos. Quando eu olhei para trás, eu tinha perdido aquele bonde da Fórmula 1, mas a minha intenção, quando eu saí final de 94 e vim para os Estados Unidos, nunca era de correr aqui nos Estados Unidos, e sim de fazer uma temporada aqui e voltar para a Fórmula 1. Só que as coisas acabaram acontecendo de uma maneira bem diferente. Eu acho que por vários aspectos foi muito positiva e não tenho nenhum rancor, arrependimento, não tenho nada. Foi uma carreira diferente, enfim, ainda está sendo, né? Os Estados Unidos fez muito por mim. Eu devo também muito pro automobilismo americano e eu estou tentando enjoy ao máximo todo segundo desse automobilismo que eles conseguem mais ou menos oferecer para mim. E nessa linha de enjoy, como você mesmo falou, como é que foi a experiência na NASCAR, Christian? Você se sentiu um cara excluído na NASCAR no sentido de ser estrangeiro, de ser um pouco diferente do que é hoje? Porque eu te pergunto que nós temos uma base de ouvintes que absolutamente adora a NASCAR. O Raposo já foi à NASCAR, já assistiu uma prova de perto. Como é que foi a experiência na NASCAR, Christian? Foi realmente essa questão extra-pista ou não? Ou esse folclore da NASCAR ser muito fechada é apenas isso, um folclore? Eu acho que foi uma combinação de uma série de fatores. Eu acabei indo para a equipe Petty, que tradicionalmente, por causa do Richard Petty, foi muito famosa na década principalmente de 60, 70. 2 anos depois da minha tentativa da NASCAR, a própria equipe acabou fechando. Existe o fator, a categoria é extremamente fechada, existe o fator que você vem de um automobilismo completamente diferente daquilo que um piloto de NASCAR faz como carreira, ou seja, do mesmo jeito que eu fiz a Fórmula Ford, a Fórmula 3, a Fórmula 3000 para um dia chegar na Fórmula 1, um piloto de NASCAR tem
essa escada, mas essa escada em categorias menores relacionadas à NASCAR para um dia ser um piloto de Cup. O fato de também ele ter uma repetitividade muito grande e ter a quantidade de corrida que eles têm é tanta, você realmente precisa estar dentro do esporte para você pegar 100% a mão do carro. Aonde eu quero chegar? O carro de NASCAR comparado a um carro de Fórmula E, de Fórmula 1, é um carro mais difícil, é um carro mais fácil de você guiar. Só que é tanta corrida e pelo fato de ser mais fácil, é tanto piloto com condição de guiar aquele carro que acaba sendo difícil. Eu não sei se dá para me entender, mas é o fácil que vira muito competitivo, que vira muito difícil. Então, o fato de você estar associado com a equipe certa faz toda a diferença do mundo. Eu acho que teria mudado 70% da minha carreira, e os outros 30% da minha carreira teria sido muito favorável se eu tivesse feito a escada inteira para poder chegar no nível mais alto da NASCAR. Uma prova disso é que até hoje nenhum piloto estrangeiro, ou seja, nenhum piloto que não veio dessa escadinha natural, teve sucesso absoluto na NASCAR, absolutamente nenhum. Quem teve o maior sucesso na NASCAR até hoje, na NASCAR moderna, foi o Montoya, e mesmo assim ele só ganhou uma ou duas corridas em circuito misto. Ele nunca ganhou uma corrida no circuito oval, aonde é a base da categoria. Eles correm 34 eventos por ano em circuito oval e 2 eventos no misto. A base da categoria, sem dúvida nenhuma, é em circuito oval. É interessante isso que você falou, Cristian. A gente convive muito com fãs da NASCAR, fãs da Fórmula 1, e existe entre os fãs da NASCAR, né, uma certa uma revolta, uma certa brincadeira que dizem: o Pietro estava no caminho certo e o Emerson foi lá e tirou ele para levar para a Europa, e o pessoal esperando que o Pietro volte. Eu queria saber um pouquinho de você sobre essa ida do Pietro, como você está vendo ele lá no caminho da Fórmula 1, mais um Fittipaldi, né, para seguir no caminho aí, e dá um pouquinho dessa resposta aí para os fãs da NASCAR que estão loucos para que ele volte para o caminho da NASCAR, que lá é o lugar dele. Eu concordo 100% com todos os fãs da NASCAR, ou pelo menos aqueles que têm contato com vocês. Eu acho que ele estava fazendo uma carreira brilhante, e ele tinha tudo para chegar no nível mais alto da NASCAR, principalmente porque ele começou numa idade muito cedo, e ele estava fazendo direitinho a escadinha inteira. Daí, não vamos entrar em detalhes, por um motivo ou outro, eu até mesmo não participei diretamente dessa decisão, e eu acho que é uma decisão muito pessoal. Eu acho que foi uma decisão, no final das contas, do Pietro, mas ele tomou a decisão de abandonar essa carreira, essa tentativa de carreira na NASCAR, para tentar chegar na Fórmula 1. Ele tem sido muito competitivo lá na Europa, principalmente se você parar para pensar que o começo da escola dele no automobilismo não veio da base de um carro de Fórmula. Por exemplo, quando a maioria dos pilotos que estão na Fórmula 1, eles começam num carro de Fórmula Ford. O Pietro começou também em carros de Fórmula menores, só que numa idade mais avançada, no ponto de vista que ele já tinha feito um pouco de uma carreira para tentar ingressar na NASCAR, parou essa carreira, ou seja, ele já tinha guiado um carro completamente diferente a um carro de Fórmula, com hábitos de condução que não são nem um pouco parecidos com um carro de Fórmula, e de repente ele teve que se reinventar. Ele teve que aprender tudo praticamente do zero para se adaptar num carro de Fórmula,
e tentar de qualquer jeito ter muito sucesso nas categorias de acesso para a Fórmula 1. E esse ano, na Fórmula Renault, ele, na minha opinião, ele está num ano extremamente importante da carreira dele, porque ele sabe que ele precisa perform, ou se ele não chegar nas últimas etapas com chance de lutar pelo título, pelo menos terminar a temporada entre os 3, 4 primeiros, porque se ele não tiver entre os 3, 4 primeiros, daí para ele conseguir dar o próximo passo para a Fórmula 1, com certeza vai ser muito difícil, mas até agora a transição dele da NASCAR para um carro de Fórmula, eu acho que foi muito boa. Eu acho que tiveram algumas categorias que ele teve mais sucesso do que outras, mas eu acho que ele tem muito talento e ele tem toda a condição do mundo para eventualmente um dia chegar na Fórmula 1. Agora, a partir do momento que você chega na Fórmula 1, é como qualquer coisa na vida, como qualquer trabalho, você precisa estar no lugar certo, no momento certo, além de ter que se dedicar demais. Entra o fator sorte, entra o fator estar no lugar certo, na hora certa, e isso faz toda a diferença do mundo na Fórmula 1, porque um dia você é herói e outro dia você é absolutamente nada dentro da Fórmula 1. Essa situação toda até gerou, acho que, muita polêmica, alguns dizendo que ele não tinha que ser rebaixado, ele foi rebaixado por causa daquilo que ele fez na última corrida, lá na Rússia. Sinceramente, eu acho que não. Eu acho que aquilo foi a gota d'água. Eu acho que o fato do rebaixamento, a Red Bull já está olhando para rebaixar ele desde o final do ano passado, que, para dizer a verdade, quando ele saiu da Toro Rosso e foi para a Red Bull, eu estava esperando muito mais dele em relação ao companheiro de equipe dele. E a temporada passada inteira, para alguém que estava andando na Red Bull, tudo bem, a Red Bull estava com muitos problemas, enfim, mas se você fizer a comparação direta, Ricciardo Kvyat, o Ricciardo brilhou muito mais que ele no ano passado. Então, quando rebaixaram ele depois da Rússia, para dizer a verdade, eu não fiquei muito surpreso. Eu estava esperando esse rebaixamento no final do ano passado. Eu já achei que fossem fazer alguma coisa para essa temporada. Mas é isso que é a Fórmula 1. Ele funcionou na Toro Rosso porque, de repente, o carro era construído do jeito que ele se sente confortável em guiar, e infelizmente ele não funcionou tão bem lá na Red Bull. De repente ele gera uma dinâmica diferente de novo lá na Toro Rosso, se coloca numa posição muito privilegiada e quem sabe daqui uma temporada, 2 temporadas, ele possa estar guiando por outra equipe de ponta dentro da Fórmula 1. Bom, e a gente acompanha o desenrolar, né, dessa história nesse próximo final de semana. Para quem está ouvindo o programa, gravamos antes do GP da Espanha, que é onde efetivamente essa troca da Red Bull e Toro Rosso aconteceu. E, Christian, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui no programa. Eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes vão gostar muito de tudo que você trouxe pra gente, histórias, algumas curiosidades da sua carreira. Até a gente tinha o foco de falar de Indy, mas também foi muito legal falar de outras categorias também, falar um pouquinho do que você, onde você está correndo hoje, esse sucesso que você está na sua carreira. Então a gente queria agradecer muito e deixar o convite aí para próximas oportunidades a gente se falar também. Com certeza, não tem absolutamente problema nenhum, a gente se fala quando vocês quiserem, foi um prazer muito grande e vocês sabem me encontrar, então é impossível eu conseguir fugir. Então vocês podem falar comigo quando vocês quiserem, eu desejo toda a sorte do mundo também para o programa, tudo de bom para todos vocês, mais uma vez, muito obrigado pela chance de poder também estar participando. Obrigada, Christian, a gente que agradece. Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.